O que você tem consumido? Onde você normalmente tem feito as suas compras mensais? No supermercado, com produtos industrializados, ou no hortifruti e no açougue? A sua despensa está cheia de que tipos de alimento? A sua geladeira está cheia de que tipos de alimentos? Isso tudo define muito como está a sua saúde, e nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Então fica até o final para você ver como mudar a sua saúde, melhorar todos os aspectos indicadores da sua saúde, apenas retirando alguns alimentos e introduzindo a alimentação que deveria ser presente na vida de todos, assim como sempre foi ao longo da nossa história. Então sejam bem-vindos ao canal e para o bate-papo de hoje sobre alimentação. Antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para sempre ficar por dentro de todas as dicas de saúde que vão levar o seu corpo e a sua qualidade de vida para outro nível. Não tem como a gente falar sobre alimentação sem fazer você entender um pouco de história e evolução genética. Nós, seres humanos, existimos há milhares de anos. A nossa evolução como seres humanos, ela passou por todo tipo de ambiente, seja calor, seja frio, seja nômades ou sedentários, quando a gente passou a morar em um lugar fixo e começar a cultivar o alimento ali, seja através de plantação ou de animais, né, como gado, suínos, galinhas e etc. Ao longo de milhares de anos, a gente sempre comeu um tipo específico de alimento. Nós, seres humanos, somos onívoros, que significa que nós comemos carnes e vegetais. Nosso corpo ele é preparado para receber esse tipo de alimento. Alimentos que vêm da natureza, seja antigamente caçar um alimento, ou seja, igual eu disse, plantar, seja colher na natureza, ou seja, você criar o gado para consumir depois. Mas sempre alimentos que dependiam de cultivo, dependiam de você alimentar o gado, colocar ração para ele poder crescer, ou na plantação você plantar, colocar adubo, esperar crescer e aí sim retirar esse alimento da terra. Nós sempre conseguimos nosso alimento na terra, no que a terra conseguia prover para a gente. E com isso, nós evoluímos a nossa microbiota intestinal, como o nosso organismo absorvia nutrientes dos alimentos, como ele pegava esses nutrientes e fazia todos os nossos órgãos e glândulas funcionarem, fazendo com que a melhor forma e mais eficiente maneira que a gente conseguia esses nutrientes era através de alimentos. E aí vem os alimentos com maior densidade nutricional. Então são alimentos que possuem uma maior quantidade de vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais para cada 100 gramas. Por quê? Porque cada tipo de alimento ele fornece um tipo de nutriente e existe também uma facilidade ou dificuldade do nosso corpo conseguir aquele nutriente daquele alimento. Mas o nosso corpo, por causa dos milhares de anos, ele foi ficando muito eficiente em conseguir os nutrientes necessários para a nossa espécie sobreviver. Com a Revolução Industrial, e depois a gente pode chamar também de uma Revolução Alimentícia, a indústria começou a criar alimentos. Como assim criar alimentos? Ele começou a modificar sementes para que as plantações crescessem de uma forma abundante, sem pragas. Começou a utilizar muitos remédios e muitos agrotóxicos para que as plantações de trigo, de soja, de milho, né, vamos colocar os principais grãos aí e cereais do mundo, elas pudessem crescer sem ter nenhum problema de praga ou de chuva ou de sol, para que toda a população conseguisse ser alimentada. Com isso vieram também vários produtos derivados, né, da farinha, vários produtos derivados aí do milho, ou também derivados aí do açúcar. A indústria, ela começou a se criar uma indústria como uma solução para o problema de falta de comida no mundo, um problema de escassez em que as pessoas morriam de fome, e começou a colocar excesso de produtos químicos nesses alimentos para que eles pudessem passar muito tempo em prateleiras do supermercado, muito tempo em containers de transporte de um continente para o outro, muito tempo na sua casa, e isso fez com que esses produtos tivessem a validade às vezes de 1 ano, 2 anos, ou produtos até que se
passa aí anos e não estragam, estão da mesma maneira. Por quê? Porque a indústria não quer perder aquele alimento. Ele quer que você compre e tenha ele o máximo de tempo possível. Ela quer que não tenha perda ao longo da cadeia produtiva, né? Ao longo do transporte. E aí encheu esses alimentos aí de conservantes. Então esse é um dos primeiros problemas aí dos produtos industrializados. A indústria também percebeu que se ela colocasse alimentos com muito sabor, que a gente chama de hiperpalatáveis, fazia as pessoas consumirem mais. Você nunca vai ver uma pessoa que ela tem uma ansiedade por comer brócolis, por comer vagem, por comer quiabo, mas uma pessoa tem uma ansiedade para comer uma barra de chocolate, um pacote de biscoito recheado, ou tomar uma garrafa de refrigerante. Por que isso acontece? Porque a indústria descobriu maneiras de colocar aditivos, acidulantes, aromatizantes, produtos químicos que deixam esses alimentos com muito sabor, fazendo com que nossos receptores, tanto da língua e que ativem também neurotransmissores do cérebro, para que a gente tenha uma recompensa, uma sensação de prazer e de bem-estar muito grande quando a gente está comendo aquele tipo de comida. Mas esses produtos industrializados, eles vêm trazendo uma consequência negativa enorme na população mundial. Ele, por ser hiperpalatável, com muito sabor e não ter nutrientes, porque os nutrientes estão nos alimentos de verdade, como eu disse, que vem da terra, que vem da natureza. Esses alimentos da indústria, eles são hiperpalatáveis e com excesso de calorias. Então nós criamos, na sociedade atual, pessoas que estão com um excesso de peso, mas desnutridas no sentido de sem nutrientes. E aí você vê que a pessoa começa a sofrer vários problemas de saúde, mau funcionamento de glândulas e mau funcionamento de órgãos, também dores articulares, perda de funcionalidade, a pessoa começa a não conseguir executar tarefas diárias. Isso tudo porque ela começa a não receber os nutrientes que normalmente a gente recebia pelos alimentos. Os alimentos industrializados, que são um excesso de calorias, pouquíssimos nutrientes, fizeram com que a população mundial, ao longo dos últimos anos, aumentasse em número de obesidade, aumentasse doenças cardiovasculares, aumentasse diabetes tipo 2, aumentasse cânceres e aumentasse também doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e demência. Esse tipo de alimentação, que também, lógico, tem a ver, todas as doenças têm a ver com o sedentarismo, mas esse tipo de alimentação, ela traz inúmeros problemas para a nossa saúde. Começando, como eu disse lá atrás, né, dos conservantes, trazendo problemas para a nossa flora intestinal, trazendo problemas para a não absorção de nutrientes que precisamos para o funcionamento do nosso organismo, provocando o excesso de peso, provocando resistência à insulina. A resistência à insulina desencadeia um monte de problema metabólico, e aí vem a síndrome metabólica com aumento de pressão arterial, aumento de colesterol, aumento de triglicérides e uma cascata de problemas e de doenças, todas causadas pelos alimentos ultraprocessados, alimentos da indústria alimentícia, que não estão preocupados em te nutrir, em te alimentar, mas sim estão preocupados em lucrar o máximo possível. Não podemos deixar de enfatizar aqui muito as doenças neurodegenerativas, porque muitas pessoas se alimentam mal com esses tipos de alimentos industrializados, não têm problema de sobrepeso e acham que estão se saindo bem na sua alimentação. E aí, quando chega o início ali da terceira idade, né, começam a ser pessoas mais idosas, surgem doenças neurodegenerativas como demência, Parkinson e Alzheimer. Mas isso tudo é fruto de um problema que começou lá atrás: desregular a flora intestinal, alterar como o nosso corpo produz serotonina, alterar como o nosso corpo produz a vitamina D, alterar nosso sistema imunológico. Tudo isso acontece no nosso intestino e no nosso eixo intestino-cérebro. A alimentação está intimamente ligada com problemas neurológicos. E os problemas neurológicos, quase todos têm pequeno fator genético e um grande fator ambiental, né? Como a pessoa ela se comporta no seu dia a dia ali com a alimentação, a rotina de atividade física e sono. Mas é muito importante você saber aqui que isso tudo que eu disse pode ser reversível. Por mais que você coma alimentos industrializados, tenha aí uma alimentação muito ruim durante os últimos anos, se você corrigir isso, o seu corpo ele pode voltar a se encher de energia, de disposição, de saúde, de vitalidade. E como fazer isso? Voltando a comer comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquela que eu falei lá no início do vídeo. Os alimentos que sempre existiram na natureza. Os alimentos que sempre nutriram nós, seres humanos. Frutas, legumes, vegetais, carnes, sementes,
órgãos e vísceras. Então, a gente se alimentar de alimento de verdade faz com que o corpo comece a receber os nutrientes que ele precisa para poder funcionar. E o corpo, ele tem uma capacidade de cura imensa. Quando ele começa a receber bons alimentos e nutrientes e componentes que fazem ele funcionar bem, muitas vezes ele começa um processo de cura, né? Ele começa com um processo primeiro de autofagia, destruir células ruins, células que não estão funcionando bem, e depois começa a melhorar e produzir células boas novamente, reorganiza a flora intestinal, então aumenta a produção de serotonina, aumenta aí a produção de vitamina D, melhora seu sistema imunológico, aí você também melhora o seu sono, melhora a sua disposição, tudo isso comendo alimentos de verdade. Tá na dúvida do que é um alimento de verdade? Vai no hortifruti, vai no açougue. E por isso a pergunta lá do início do vídeo, onde é que você tem feito suas compras? Nas gôndolas do supermercado ou indo na parte de hortifruti, indo comprando ali legumes, frutas frescas, que se você não consumir em pouco tempo elas estragam. Comprando carne no açougue ou em feiras livres, que tem um preço muito melhor e que são alimentos aí que te trazem realmente saúde, que trazem todos os nutrientes que você precisa para o seu corpo funcionar bem. Então se lembre, a busca pela saúde, né, pelo corpo que você quer, pela saúde que você quer, começa no planejamento, onde você vai fazer as suas compras de comida e da comida da sua casa no final de semana. Você vai fazer as compras no supermercado e ficar passando nas gôndolas do supermercado, né, cheio de produtos que precisam de um marketing intenso para poder vender, ou você vai fazer suas compras onde é que tem alimento de verdade. Isso vai definir a sua saúde e a saúde da sua família. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido e que quer melhorar a saúde junto com você, e não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu te espero numa próxima. Até mais!